Queridos, eu quero convidá-los nesta manhã a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos dar sequência à nossa exposição da carta de Paulo aos Coríntios. E nós estamos nesse capítulo magno que trata sobre a ressurreição, a esperança última do cristianismo, a esperança última daquilo que nós professamos, a fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz exatamente isso, porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã, porque Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. A Bíblia diz que todo aquele que nele está, e estando nele, ainda que morra, viverá. Então nós louvamos e bendizemos a Deus por esta obra magnífica que Cristo realizou na cruz do Calvário. Morreu pelos nossos pecados, como Paulo mensurou e bem falou logo no primeiro capítulo, no capítulo 15, logo nos primeiros versículos. O Evangelho que ele recebeu e o Evangelho que ele transmitiu, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas ele não apenas morreu, ele também foi sepultado. E houve uma testificação de sua morte, quando Pilatos foi questionado acerca de entregar o corpo para José de Arimateia, juntamente com Nicodemos. Ele perguntou e estranhou: já está morto? Jesus Cristo já está morto? E então ele chamou uma autoridade, um oficial, e perguntou: Jesus já está morto? O oficial categoricamente afirmou: sim, já morreu. E vocês sabem, para que não houvesse quebra dos seus ossos, uma lança lhe foi atravessada, e aquela lança testificou de fato que ele havia sido morto. Então o seu corpo é entregue, e a Bíblia diz que aqueles homens, os dois homens, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, aquele que teve um encontro com Cristo à noite, mas agora já estava publicamente afirmando a sua fé, deixando visível que ele cria naquele que acabara de morrer. Então eles sepultam um sepulcro que nunca havia sido habitado por ninguém. Ninguém havia entrado ainda naquele sepulcro. Então eles o enrolam, preparam o seu corpo, o depositam lá, rolam uma grande pedra, e por 3 dias esteve o Senhor sepultado. Isso é importante, porque nós sabemos que se ele não morreu, não foi sepultado, não poderia ressuscitar. E nós entendemos e cremos que ao 3º dia, quando aquelas mulheres foram procurá-lo, logo cedo de manhã, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, elas se surpreenderam. A pedra do sepulcro havia rolado, e foi-lhe anunciado: entre os mortos vocês não devem procurar, porque ele está vivo. E Paulo vai dizer que foi exatamente isto que eles pregaram, foi exatamente isto a mensagem do Evangelho. Aquilo que Paulo vai descrever que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós louvamos a Deus e bendizemos a Deus, porque o Evangelho é completo. Cristo veio, morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou e está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos então ter esperança para além desta vida. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando, é exatamente sobre isso que Paulo está pregando e corrigindo esta percepção errada que estava sondando alguns irmãos da igreja de Corinto. Porque eles estavam afirmando, alguns irmãos, não todos, mas alguns afirmavam que não havia ressuscitado, ou não havia ressurreição dentre os mortos. Não que eles negassem a ressurreição de Cristo, porque era impossível negá-la. Lembram que Paulo vai argumentar? Ele ressuscitou, foi visto por Pedro, depois pelos apóstolos, depois por 500 irmãos, dos quais a maioria ainda estava vivos, embora alguns já tinham morrido. Depois apareceu para Tiago, depois apareceu de novo para os apóstolos, e por último havia aparecido para Paulo, como alguém fora do tempo. Então é impossível eles negarem que Jesus tinha ressuscitado. Mas havia uma corrente que, embora Jesus houvesse ressuscitado, mortos não ressuscitavam. Então Paulo vai dizer: como assim? Se mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, há um problema que não dá para nós solucionarmos. Por quê, meu irmão? Porque nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pelos nossos pecados, a fim de nos tornar justos diante de Deus.
Então Paulo vai argumentar, dentre outras coisas, que se ele não morreu, se ele não ressuscitou, ainda continuamos em nossos pecados. E você sabe o que significa continuar no pecado. A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, e depois 6, 23, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no outro versículo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se Cristo não ressuscitou, se Ele não venceu a morte, nós ainda estamos sob o domínio do pecado. Consequentemente, a morte ainda tem domínio sobre nós. Mas, Paulo no versículo 20 vai dizer, mas, de fato, é verídico, é inegável, é irrefutável, Jesus, de fato, ressuscitou, Ele está vivo. Então tudo muda. Então tudo agora é diferente. Se de fato, e ele vai dizer exatamente isso, se você for comigo aí no versículo de número 20, ele exatamente diz isso. De fato, Cristo ressuscitou. Não é um mito, não é um relato, não é uma afirmação apenas, de um grupo específico de pessoas, é um fato incontestável, aprovado, verificado. João vai dizer que dele nós tocamos. João vai dizer, apalpamos esse Cristo ressurreto. Nós falamos com ele, nós tocamos com ele. Você lembra do episódio de Tomé? Quando Tomé questiona, se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, surpreendentemente, aparece então para Tomé. Tomé, toque aqui e pare de ser incrédulo, né? É o que ele vai dizer para Tomé. Deixe de duvidar, Tomé. Toque aqui nas minhas feridas e creia. E há algo surpreendente nesta palavra de Cristo, nesse episódio de Cristo. Tomé creu porque tocou, mas Jesus deixou algo extraordinário para nós. Os que vivem longe daquele episódio, daquele fato verídico, ele vai dizer que mais bem-aventurado é o que crê do que aquele que viu. Então, queridos, a maior bem-aventurança para nós, os que cremos no relato desses homens, há mais bem-aventuranças para nós do que aqueles que estiveram com ele pessoalmente. E foi o próprio Cristo que disse isso a nós. Mas bem-aventurado aquele que creu e não viu. Tem alguém que crê aqui nesta manhã? Amém? Amém. Então há uma bem-aventurança que repousa sobre a sua vida. Há uma bem-aventurança que repousa sobre a sua família. Se nós crermos, a Bíblia diz, veremos a glória do Senhor. Queridos, então Paulo vai dizer, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele é então as primícias, ele é aquele início da colheita. Ele é a prova que isso vai acontecer também com aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro desses frutos. E ele atesta e garante, por ter Cristo ressuscitado, então aqueles que seguem após Jesus também ressuscitarão e viverão eternamente com Ele. E então nós chegamos aqui, você percebeu que eu resumi, então nós chegamos aqui no versículo de número 35 e também até o versículo de número 40, porque um questionamento poderia ser levantado. Nós não sabemos se a pergunta de fato foi feita ou se Paulo já estava se antecipando ao questionamento que poderia surgir acerca de tudo aquilo que ele estava afirmando, que Jesus Cristo estava vivo. E disso depende a nossa bem-aventurança, disso depende a nossa vida. Mas alguns poderiam questionar. Na semana passada nós iniciamos e hoje eu quero concluir esse trecho da palavra de Deus, porque alguns poderiam perguntar, ok, Paulo, nós estamos aí diante de fatos e contra fatos não há argumento, não é isso que diz? Contra fatos não tem o que questionar. Tudo bem, vamos supor que de fato ele ressuscitou. Mas, então surge a pergunta, versículo de número 35, veja comigo. Capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Ou como ressuscitam os mortos? E que corpo vem? Então, parece que há um avanço na direção correta, mas eu disse aos irmãos que também há um cinismo nesta pergunta. E a pergunta é tão cínica que Paulo vai colocar logo no versículo de número 36, chamá-los de tolo. Que perguntas tolas são essas que vocês estão fazendo? Que pergunta é essa? Então Paulo vai começar
a explicar e dar a resposta, mesmo sendo uma pergunta cínica, mesmo sendo uma pergunta capciosa, mesmo sendo uma pergunta talvez para uma pegadinha. Paulo vai dar respostas, e é sobre essa resposta, sobre esse tipo de corpo, sobre como é que ressuscitarão e que tipo de corpo terão, é o nosso assunto nesta manhã, ok? Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, se você ainda não fez, e nós vamos ler os versículos de número 35 até o versículo de número 49, amém? Todos acharam? Diga amém se você achou. Amém. Glória a Deus. Capítulo 15 da primeira carta de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 até o versículo 49, perdão, 35 a 49. Assim diz a palavra de Deus: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas simplesmente o grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma carne é a dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestes ou celestiais, e há corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é um espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero mais uma vez convidá-los a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, e nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso entendimento, para que compreendamos a palavra do Senhor. Nós necessitamos ouvir essa palavra. A Bíblia diz que nem só do pão o homem viverá, mas sim de toda palavra que procede da parte de Deus. Queridos, após esse trecho longo dos 34 primeiros versículos da Bíblia, do capítulo 15, onde Paulo, de uma forma extraordinária, está dando testificação que de fato a ressurreição é um fato verídico e não pode ser revogado. Ele evidencia com uma base sólida, e diz que esta é, sem dúvida alguma, a fundamentação da nossa fé. Sem a ressurreição não há fé. A fé é vã, é inútil. Sem a ressurreição nós continuaremos e permanecemos mortos nos nossos pecados, nossos delitos e pecados. Depois de Paulo mostrar de forma extraordinária, então alguns ainda poderiam questionar. E é sobre esse questionamento que nós não sabemos se de fato ele aconteceu ou se foi Paulo já prevendo que poderia vir esse tipo de questionamento. Então ele dá respostas. Por quê? Porque se de fato a ressurreição acontece, a pergunta que se segue é: como? Que corpo vamos ressuscitar? De que forma os mortos ressuscitam e que corpo nós iremos receber? Então Paulo vai responder exatamente estas perguntas. Então nós precisamos ter essas duas perguntas como o nosso delinear, ok? Ela vai nos pautar na resposta. Não perca essas duas perguntas. Primeira pergunta é: como
ressuscitam os mortos? E Paulo vai dar essa resposta em duas partes. Os versículos de número 35 até o versículo de número 37, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 35 a 37 é a parte da pergunta. 35 a 38. Depois ele vai voltar para o versículo de número 42 até o final. Então, a primeira resposta para a primeira pergunta aqui, a resposta para a primeira pergunta é o versículo 35 até o versículo 38, depois pula do 42 até o versículo 49. E a segunda resposta está, provavelmente aqui entre os versículos 39 até o 41. Então, nós precisamos ter essas duas perguntas em mente. Como ressuscitam os mortos? E a segunda pergunta é: e que corpo eles terão? Ou que corpo eles veem? Então, a primeira resposta, e eu gostaria aqui de sugerir aos irmãos, é o que Paulo vai tratar desses versículos 35 a 39, 42 a 45, ok? Então nós vimos na semana passada que essa pergunta foi uma pergunta capciosa, no mínimo uma pergunta que Paulo já está prevendo a dúvida que estava pairando sobre aqueles irmãos. Por quê? Lembram? Nós precisamos lembrar qual era a filosofia de vida que permeava, o pensamento que permeava aquela cultura no período do apóstolo Paulo. Nós falamos que aquela cultura valorizava o intelecto, o pensamento, a parte imaterial do homem. Tanto é que os gregos foram os grandes filósofos da história. Platão, Sócrates, foram aqueles homens que influenciaram todo o mundo pensante desde aquela época. Então, para eles, falar do intelecto, do pensamento, das ideias era o que era valorizado. O corpo era algo desprezível. O corpo físico era algo descartado. Na ideia, no pensamento pensante predominante da época, o corpo era como um depositário, um depósito para a alma, um casulo para a alma. E eles estavam desejosos de se libertar desse casulo para alcançar o ápice, para alcançar, o pleroma, a sabedoria plena, o status quo, da sabedoria do intelecto humano. Então o corpo era algo desprezível. E falar sobre a ressurreição, recebendo o corpo de novo, era dar um passo para trás. Falar que o corpo iria ressuscitar, se eles estavam na busca de se libertar do corpo, falar da ressurreição do corpo e que eles receberiam um corpo, era algo contrário ao pensamento da época. E infelizmente, como muitas vezes acontece nos dias de hoje, a filosofia mundana do mundo, os pensamentos do mundo presente tentam influenciar a fé cristã. Não é diferente. E olha, naquele período já acontecia isso, e hoje também tem acontecido muito. Quantas vezes nós nos apropriamos de valores deste mundo e achamos que é cristão? Quantas vezes nós deixamos que os pensamentos reinantes do tempo presente influenciem aquilo que nós cremos ou deveríamos crer acerca da palavra de Deus? E é exatamente isso que Paulo está enfrentando aqui. Nós já falamos sobre isso. Essa dicotomia entre o intelecto e o corpo físico. E vem Paulo dizendo, não, há uma importância suprema dada por Deus ao corpo. Tanto é que o corpo, ele não vai permanecer eternamente em decomposição ou decomposto, ele há de ressuscitar. Então Paulo está corrigindo essa ideia que era errada para eles, era totalmente contrária, era dar um passo para trás. Mas já falamos sobre a importância do corpo físico, porque o corpo, meu irmão, ele é a imagem também do Criador. Deus, ao nos criar do pó da terra, soprou em nós o fôlego de vida e fez com que essa imagem fosse algo valorizado. Então o corpo é importante. É por isso que nós, e a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. É por isso que Paulo já tem insistido na igreja de Corinto que nós não podemos tratar o nosso corpo como um instrumento para o pecado. Lembra quando ele questiona a associação de homens, de pessoas se prostituindo, deitando com mulheres que não eram a sua esposa, e mulheres deitando com homens que não eram seu marido, e com isso se tornando uma só carne com aquilo que é prostituição. E ele vai dizer que isso é totalmente contrário. Vocês não sabem que vocês são templo do
do Espírito, e que esse Deus que habita em vós tem ciúmes. Então nós vemos Paulo corrigindo a percepção do corpo físico. Por quê? Porque naquele período eles não valorizavam o corpo. Eles eram grandes pensadores, mas seus corpos, infelizmente, eram instrumentos de imundícia. E Paulo já está falando, está errado. Vocês precisam apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, quando ele escreveu também aos irmãos de Roma. Vocês que um dia deixaram-se permear por toda a imundície da carne, por tudo aquilo que Gálatas capítulo 5 vai nos mostrar, os frutos da injustiça, os frutos da carne, bebedice, glutonaria, chocarrice, prostituição, lascívia. Essas coisas agora vocês devem crucificar. Por quê? Porque vocês são uma nova criatura. Vocês são o templo e a habitação do Santo Espírito. Veja por detrás dessa filosofia o que podemos, meu irmão, correr o risco de contaminar aquilo que deveria ser puro. Se nós não valorizarmos o corpo que Deus nos deu, se nós não percebermos que há uma valorização do corpo, como nós podemos tratá-lo de forma errada? E era exatamente isso que a igreja de Corinto estava vivenciando. É por isso que para Paulo esse assunto é de suma importância. Porque já falamos e voltamos a dizer aqui, queridos, o que eu penso, o que eu creio, eu também faço. A maneira como eu penso, a maneira como eu vejo a vida, a maneira como eu percebo a vida, eu vou viver. Então, se eu achar que o corpo é algo desprezível, e apenas eu tenho que falar e pensar as coisas corretas, eu vou tratar o meu corpo de uma certa forma. Mas se eu olhar para o meu corpo e ver que ele é a imagem do Deus Criador, criado para o louvor da glória, a habitação do Espírito, e que um dia eu hei de ressuscitar, então vou tratá-lo de outra forma. É por isso que esse assunto é muito importante. E Paulo está exatamente falando sobre isso. Mas a pergunta ainda soa como capciosa porque eles estavam duvidando. Mas Paulo vai falar: veja, a ressurreição é algo que vocês vivenciam. Em outras medidas, é claro, dadas as proporções aqui corretas, Paulo vai usar uma linguagem dizendo: aquilo que vocês acham que é impossível de acontecer, dadas as proporções, guardadas as proporções, ele vai dizer que isso acontece o tempo todo. Nós falamos um pouco sobre isso. O exemplo que ele dá sobre a semente cair na terra e ela tem que morrer para que então possa produzir e nascer. Lembra que nós falamos na semana passada sobre isso? Nós precisamos olhar. Paulo está dizendo: olha, vocês acham que isso é impossível? Veja o que acontece todos os dias, a toda hora, quando a semente é lançada ao solo. Vocês estão achando que é impossível ressuscitar? Veja, dadas as proporções, guardadas as proporções, veja, ele está apenas usando um exemplo para dizer algo que vai acontecer e tem acontecido, e Deus é poderoso para fazer. Então ele vai dizer: a semente acontece isso toda hora. Para que ela possa germinar, frutificar, crescer uma grande planta, ela precisa antes morrer. Então nós vimos isso, o processo da decomposição da semente. Quando a semente morre, nós então, depois de um tempo, vemos uma planta nascendo, crescendo. E é exatamente esse exemplo que Paulo está dando aqui, acerca de como que isso vai acontecer. Como é que os mortos vão ressuscitar? A semelhança daquilo que acontece com a semente. É isso que Paulo está dizendo, a semelhança daquilo que acontece com a semente. Semana passada nós falamos, Paulo está dizendo aqui, guardada as proporções, que o nosso corpo, quando ele morre, quando ele é sepultado, hoje é estranho falarmos do sepultamento julgado à terra, porque hoje, infelizmente, nós temos aquelas grandes gavetas, não é isso? E hoje as pessoas são colocadas ali dentro das gavetas. Mas se você andar um pouquinho para trás na história, onde que era depositado o corpo humano? No chão, não era isso? Era no chão que éramos depositados. Nós precisamos perceber esse tipo de associação que pode estar fazendo. Hoje para nós é estranho. Hoje as pessoas são colocadas naquelas gavetas, uma empilhada em cima da outra. Mas um tempo atrás isso era colocado no próprio chão. E Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está usando uma linguagem que é conhecida daquela época, porque eles conheciam, viviam da agricultura,
Então lançar semente e saber que a semente morre para que não germine, era uma linguagem que eles conheciam. E Paulo está usando uma linguagem da época, uma figura da época, que eles conheciam bem, para dizer, é semelhante, é assim que vai acontecer a ressurreição também. A semente não é lançada, morta, e não frutifica uma planta, assim também, quando os nossos corpos forem lançados ao chão, depositados na terra, creia que um dia um corpo há de ressuscitar. E Paulo vai dizer, e nós não sabemos que tipo de planta há de ressuscitar quando nós lançamos a semente. E é interessante isso. Quando você planta uma semente, embora nós hoje já conheçamos, né, as sementes, mas se você, né, olhar para uma semente, pega uma criança que não conhece, né, todo um processo como hoje nós já conhecemos, pega uma semente e fala para ela que aquela semente nasceu aquela árvore, ela vai dizer assim, como assim? Como assim essa semente tão pequenininha virou aquilo ali? Então essa é a ideia aqui. Posso estar dizendo, olha, a semente é plantada e nós sabemos que vai nascer uma planta. Hoje nós percebemos que a semente, ela carrega dentro dela a planta que vai ser gerada, ok? Nós sabemos disso. E Paulo está usando exatamente isso. Vocês estão percebendo? Nós apenas lançamos a semente e Deus é quem dá esse corpo. Então nós podemos perceber que há uma continuidade e uma descontinuidade. Pode estar apontando para isso. O corpo que nós semeamos, ele é semeado de uma forma. O corpo da ressurreição vai ser totalmente diferente dessa forma que foi semeado. Mas ele está dizendo, primeiro é necessário que a semente morra. Então, queridos, eu quero avisar para você, você vai morrer. Assim como eu vou morrer. E esse dia vai chegar, infelizmente vai chegar. Porque antes que venha a ressurreição, nós precisamos passar pela decomposição. Mas há esperança para nós. E eu quero pular, né? Porque versículo 45, 42 vai dizer exatamente esse processo da semente que é plantada e do corpo que é trazido à ressurreição. E eu quero destacar aqui, ok? Olha o que Paulo está dizendo. Que tipo de semente é plantada e que tipo de corpo há de ressuscitar? Então há um processo de continuidade e uma descontinuidade. E eu creio que isso vai acontecer conosco também. Para a glória de Deus, é claro. Que tipo de corpo que é semeado? 42 diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. O que quer dizer corrupção? Será que é essa corrupção que nós vemos aí nos palácios da justiça? Não, não é esse tipo de corrupção que nós estamos falando e Paulo está tratando. Ele está falando sobre a ideia da podrificação. O corpo está se deteriorando, o corpo está morrendo. Queridos, e vamos ser sinceros, você sabe que isso é uma realidade. Desde o dia que nós nascemos até o dia que nós iremos morrer, o nosso corpo está numa constante deteriorização. O nosso corpo, por mais às vezes vigoroso que nós possamos estar hoje, nós sabemos que esse corpo está se definhando, está passando. Essa é a ideia. Esse corpo é o corpo que está morrendo. E por que ele está morrendo? Vai dizer que esse corpo que está em constante decomposição, ela vai ser germinada, vai morrer. Mas ele diz que esse corpo há de ser ressuscitado. O corpo da corrupção, o corpo que sofre os efeitos da doença, o corpo que sofre o efeito da morte, o corpo que para morrer é apenas uma questão de tempo. Paulo está dizendo, esse corpo vai padecer. É semeado um corpo corruptível, que sofre as influências do tempo, que sofre as influências dos anos, que sofre as influências do pecado. Vai ser plantado desta forma. E
E veja quantas doenças fazem com que nós nos definhamos. Se você já teve familiares com mais de 90, 100 anos, você sabe que aquele corpo que já está enfraquecido, limitado, é dessa forma que é semeado. Mas Paulo vai dizer nesse mesmo versículo que esse corpo vai ser ressuscitado de forma incorruptível. O que isso quer dizer, pastor? Que ele não vai mais sofrer com as doenças, que ele não vai mais sofrer com o tempo passado, que ele não vai mais ter um fim causado pelo pecado. Semeia-se um corpo corruptível, sujeito à falência, mas ressuscita um corpo incorruptível, onde já não mais sofrerá nenhum tipo de dano. Se Cristo ressuscitou, esta é a esperança que nos cerca. Se Cristo ressuscitou, esta é a esperança que nós temos. Mas Paulo faz o segundo contraste. Ele vai dizer, meu irmão, que o corpo é semeado em desonra, mas vai ser ressuscitado em glória. E veja, querido, que no sepultamento, ainda que nós tentemos honrar os mortos, vestindo-os com as melhores roupas, colocando, sobre a esfinge ali, uma forma atraente, cercado de flores, você sabe que aquele momento é um momento de desonra. Você sabe, aquele corpo adentrando, seja ele numa caixa, seja ele sepultado ao chão, é um momento de tristeza, é um momento de tudo o que poderia já foi, já não tem mais, totalmente desonroso. É o fim de um ciclo, é o fim de uma história. Mas Paulo vai dizer que esse corpo, o corpo do crente, embora é entregue à desonra, sepultado em desonra, vai ressuscitar em glória. Vai ressuscitar, querido, sabe, não apenas com uma glória externa, mas uma glória que também transforma e é transformado desde o seu interior. Vamos receber um corpo como o corpo glorificado de Cristo. Olha lá o que diz esse corpo, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 21. Veja o resplendor do corpo que nós iremos ressuscitar, o corpo que é semelhante ao de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, um corpo que é radiante, um corpo que é brilhante. Huckman vai dizer que talvez é até um corpo ofuscante. O brilho é tão intenso, a glória é tão intensa. É o corpo do Filho ressuscitado. Embora nós não saibamos todas as facetas desse corpo glorioso, creia que um dia nós vamos recebê-los e também iremos experimentá-lo. Olha o que diz Paulo sobre o corpo de Cristo, capítulo 3, versículo 21 da carta aos Filipenses. 3:21 diz: o Salvador, Jesus Cristo, aquele que vai transformar o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo que foi ali colocado em desonra, o nosso corpo que foi colocado ali, queridos, numa questão de desonra, de fraqueza. Agora esse corpo vai ser um corpo igual ao dele, o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. Segundo a eficácia do poder que ele tem. Essa é a esperança. Por isso que nós falamos sobre ressurreição. Ele vai fazer um terceiro contraste. Ele vai falar sobre o corpo que é semeado em fraqueza, mas vai ressuscitar em poder. E você sabe o que ele quer dizer. Basta algumas horas de trabalho intenso, ou nem tão intenso assim,
e você já cai pelas tabelas, sim ou não? Principalmente quanto mais o tempo passa, quanto mais a idade chega, aquele ânimo, aquela disposição, aquele vigor, já não temos mais. E em qualquer coisa que nós tentemos fazer, sempre estamos conscientes da nossa fraqueza e da nossa limitação humana. Esse é o corpo que vai ser semeado. E nós sabemos que quanto mais perto da morte se aproxima, mais fraco o nosso corpo fica, totalmente desamparado. As pessoas falam que quando nós nascemos dependemos dos outros, e quando ficamos bem velhos dependemos também. Por quê? Porque a fraqueza vai tomando conta de nós. Esse corpo é semeado em fraqueza, mas vai ressuscitar de novo, com a força de uma dinamite, com a força do poder que fez Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos. Queridos, na nossa ressurreição, o nosso corpo será um corpo poderoso, um corpo em que não haverá mais fraqueza, limitação. Exatamente esse poder vai se revelar. Nós não sabemos o que isso significa de fato, mas ficará, meu irmão, evidente que a fraqueza já não fará mais parte, e nós poderemos servir ao Senhor por toda a eternidade. O quarto contraste, ele fala sobre um corpo celestial e um corpo espiritual. Um corpo terrestre e um corpo celestial, melhor dizendo. Há corpos terrestres, esse nós sabemos bem. E há corpos espirituais. Será que ele está falando de um corpo imaterial? Será que Paulo está falando sobre um corpo que não é tangível, que não é tocável, que não é apalpável? Claro que não. Porque ele vai dizer que o corpo que nós receberemos será um corpo semelhante ao de Jesus Cristo de Nazaré, quando ele ressuscitou dentre os mortos. E o corpo de Jesus Cristo de Nazaré era um corpo que você atravessava, como aqueles filmes do Gasparzinho? Era um corpo que você não conseguia apalpar nem pegar? Claro que não. A ideia aqui de corpo espiritual é o corpo, meu irmão, que vai ser guiado, dirigido plenamente pelo Espírito. Esta é a ideia aqui. Porque se você lembra, alguns aspectos da ressurreição e do corpo que Cristo estava desfrutando naquele momento, você lembra que ele comeu com os discípulos. Você lembra que ele foi tocado por Tomé. Então não é um corpo imaterial, não é um espectro, mas é um corpo físico. Então o que quer dizer corpo espiritual? Que vai ser um corpo totalmente controlado pelo Espírito e não mais pelos nossos prazeres, principalmente esses prazeres carnais, esses prazeres que se opõem a Deus. Agora vamos ser plenamente habitados pelo Espírito, guiados pelo Espírito e vivermos eternamente no relacionamento perfeito com Deus, o Pai. Lá no novo céu e na nova terra. E ele vai dizer exatamente isso. Ele vai explicar exatamente isso quando ele fala de Adão sendo o primeiro homem feito de alma vivente e o segundo de espírito vivificante. O primeiro transgrediu, caiu, pecou, e todos nós somos descendentes de Adão. E aqueles que estão em Cristo vão seguir também como Cristo, porque a semelhança de Adão nós somos. E aqueles que creem serão semelhantes ao Cristo que ressuscitou e está vivo. Já não sofrerão mais as tentações, as limitações. O pecado já não mais terá domínio sobre nós. Queridos, olha o que diz o capítulo 15, versículo de número 45. Como está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. A ideia aqui é que nós seremos totalmente controlados pelo Espírito e não mais pelos impulsos pecaminosos que hoje, infelizmente, ainda residem em nós. E ele vai dizer
o que vem primeiro não é o espiritual, mas sim o natural. É por isso que o J.C. Ryle, se eu não me engano, o nome dele, um autor inglês, ele vai dizer, irmão, que aqueles que nascem uma única vez morrem duas, mas aqueles que nascem duas vezes, apenas uma morte eles vão sofrer. Você entende essa figura? Aqueles que nascem uma vez são descendentes de Adão e vivem na mesma condição de Adão, mas aqueles que nascem duas vezes, nasceu primeiro o natural, depois eles nasceram de forma espiritual, se tornaram agora semelhantes ao seu Senhor, agora eles são habitados pelo Espírito vivificante, e então já a segunda morte não tem domínio sobre eles. E é isso que Paulo está explicando. O que vem antes é o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. E assim nós trouxemos a imagem do homem terreno. Também traremos a imagem do homem celestial. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que um dia você receberá um corpo igual ao de Cristo? Um corpo glorificado. Um corpo que já não sofre mais os danos causados pelo pecado. Um corpo que já não sofre mais com a desonra. Um corpo que não sofre mais com a fraqueza. Um corpo que não sofre mais, meu irmão, com a humilhação. Mas um corpo ressuscitado, glorificado, um corpo vivificado, habitado plenamente pelo Espírito. Como ressuscitarão? Desta forma. É desta forma que ressuscitarão. Mas eu lembro que eu disse que tinha uma outra pergunta. Eles vão dizer: como que ressuscitarão e que corpo terão? Ainda que nós desfrutemos de alguns aspectos, de fato nós não sabemos em totalidade. Mas Paulo vai dizer: vocês estão duvidando disso? Vejam o mundo criado por Deus. O mundo criado por Deus, a versatilidade, há uma pluralidade da obra da sua criação. Vejam, há corpos humanos, corpos de animais, corpos de peixes, corpos celestes, lua, sol, estrelas. E vocês estão duvidando? Vocês estão questionando se Deus é capaz de fazer algo dessa magnitude? E eu gostaria que você desse um passo para trás. Quando nós questionamos acerca da ressurreição, Paulo explicando os versículos que antecederam essa leitura nossa, ele vai dizer que muitos têm duvidado porque têm dado ouvido às más conversações. Mas nós deveríamos ser trazidos à sombridade. Nós deveríamos ser trazidos àquilo que de fato é verdade. Não uma verdade do mundo, mas uma verdade que é revelada pela palavra de Deus. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Qual é a sua esperança, meu irmão? Será que você tem esperado apenas para esta vida? Será que você tem esperado apenas a glória para este mundo presente? Será que você tem deixado ser influenciado pelo pensamento reinante, predominante deste mundo? O hedonismo, por exemplo? A busca pelos prazeres, as buscas pelas realizações como fim em si mesmo, como se isso tudo fosse apenas para este mundo, então nós temos que nos satisfazer, temos que plenamente nos realizar, porque quando morrermos acabou. Será que você tem visto
a fé apenas como um meio de alcançarmos a glória deste presente século. Se você tem feito assim, sinto em dizer, a sua vida é pouca demais, é insignificante demais, porque esse mundo vai passar. Esse mundo vai perecer. E por mais glorioso que você possa desfrutar das coisas dessa terra, tudo que nós falamos, desonra, fraqueza, humilhação, vai chegar. Pode ver. Os ricos também morrem. Os artistas também morrem. Os atores de Hollywood também morrem. Os famosos também morrem. Todos morrem. E qual é a tua esperança frente a esta realidade? Qual é a tua esperança frente a esta realidade? Que Deus abra os nossos olhos, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, e que nós estejamos com os olhos lá, com a esperança de desfrutarmos daquele lugar, um lugar onde a morte não mais reinará, um lugar onde o tempo já não mais nos influenciará, um lugar onde a fraqueza, a desonra já não mais existirá, um lugar onde as lágrimas serão enxugadas, um lugar onde habita a justiça, um lugar celestial, um lugar que em breve se concretizará, mas somente aqueles que creem irão desfrutar, somente aqueles que perceberam, que tiveram os seus olhos abertos, e que nesta manhã o Senhor abra os seus olhos, que nesta manhã o Espírito Santo te convença dessas verdades, que nesta manhã essas palavras que nós compartilhamos, essa esperança que Paulo, irmão, insiste em dizer e afirmar, de fato Ele ressuscitou, possa nos impactar, possa nos influenciar, para que em breve lá possamos nos alegrar. Esta é a minha oração nesta manhã. E se você percebe aspectos daquilo que nós falamos, eu quero orar por você. E se talvez você é alguém que anda com medo da morte, se você é alguém que anda com medo, meu irmão, do que há de acontecer, eu quero orar por você e por você, e te dizer, a morte não tem mais domínio ao que crer. A morte não reinará, embora ela é o último inimigo, mas em breve, o Senhor voltará, e então, querido, a morte terminará. A Deus, que a morte não nos faça temer, que a morte não nos faça retroceder, que a morte não nos faça, Senhor amado, chorar de forma desesperada, como aqueles que não têm esperança, mas que nós possamos, ó Deus, nos cercar desta viva esperança. Jesus está vivo, e porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Ajuda cada irmão, cada irmã aqui nesta manhã a perceber e entender esta verdade em vida, antes que seja tarde demais. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado.